Olá, bem-vindas. Boa tarde, pessoal do Brasil. Boa noite, pessoal de Portugal. Vamos hoje falar novamente sobre o livro Grandes Esperanças, o Pip. Vocês gostaram do início das aventuras do Pip na outra, Uhum. no outro domingo? Então, avancei na leitura, li do capítulo 7 ao 17, portanto consegui ler 10 capítulos. Os capítulos são curtinhos, eles são curtos, leem-se bem e, e é muito fluida a leitura. É muito prazerosa a leitura desta história. Então, o que é que aconteceu aqui? Vocês lembram-se, eu penso que terminámos assim, que com aquele episódio do condenado, não é? No dia de Natal, que o Pipe tinha roubado comida na casa da irmã, a tal torta de porco, e também uma lixa que em português o nome é lima. Lixa para nós é um pouco outra coisa. Mas eu não sei qual é o nome do Brasil. É assim, é um instrumento de ferro para limar. É Lima mesmo. É lima. Ah, Isso. então estava mal traduzido, estava de lixa. Então, ele tinha levado a lima e a torta de porco lá ao condenado. Depois apanharam o condenado e o condenado disse que tinha sido ele que tinha roubado na casa do ferreiro, a comida. E desta forma ele libou o nosso Pip. Então, após aquele episódio, depois, no capítulo 7 já há aqui um grande passo em frente no tempo, porque entretanto passam-se alguns meses, um ano e qualquer coisa, e o nosso Pip vai aprender a ler, não é? A ler e a escrever, vai para a escola, lá para a escola lá do Vilarejo, e ele aprende a ler na escola lá, a diretora da escola é uma senhora já de uma certa idade, que é Mrs. Whipple, e ela tem uma sobrinha neta. Bom, parece que a Célia perdeu a ligação. Ela caiu, mas enfim, ela já se junta a nós. A senhora lá, da escola, a diretora, tem uma sobrinha neta que vive com ela, que é órfã também, e vive com essa senhora, ela chama-se Bidi. E esta Bidi é mais ou menos da idade do Pip, mais ou menos da idade do Pip, também é criança, mas ela, talvez um nadinha mais velha, mas ela já sabe ler e escrever e ela ajuda o Pipo a fazer os trabalhos de casa, as tarefas, e quando ele não sabe alguma coisa, pergunta à Bidi e a Bidi ensina. Célia estava dizendo que esta senhora da escola tem uma sobrinha neta, que é a Bidi, e essa Bidi ajuda o Pipi a fazer as tarefas de casa. Ele, qualquer coisa que não sabe, vai perguntar à Bidi. Ela é uma menina, pronto, pouco mais velha do que ele, muito, muito simpática, muito bondosa, que o ajuda muito nas tarefas. Bom, ele vai aprendendo a ler, ele, entretanto. Ao falar com o Joe melhor, ele escreve ele como já sabe escrever, escreve uma carta ao Joe, que é o marido da irmã, dizendo que gosta muito dele e não sei quê, mas depois fica muito surpreendido porque o Joe não consegue ler a carta. Tem muita dificuldade em ler a carta, reconhece uma palavra ou outra, mas ele vê que não consegue ler aquilo tudo. Ele pensava que o Joe sabia ler. Ele até pergunta: então, mas tu não sabes ler? E o Joe diz: não, eu sei, só que só reconhece o nome dele e pouco mais. E então.
o Joe, pronto, fica com esta descoberta que o Joe não, que o Joe, quer dizer, o Pip fica com esta descoberta que o Joe não sabia ler. E a vida vai seguindo. Um dia, a irmã do Pip, a Missy Joe, lá, portanto, a mulher do Joe, não é? Vai ao mercado lá na cidade e volta dizendo que o, o Mister Pumplechook, que é lá um senhor que é comerciante na cidade, é comerciante de cereais, diz que a Mrs. Evington, que era uma ricaça lá da cidade, que a Mrs. Everton queria uma criança para brincar com a Estela, que era a sobrinha dela, a sobrinha neta dela, que vivia lá na. Sobrinha neta? Não, é sobrinha, pronto, sobrinha, acho que era sobrinha. Vivia lá na casa com ela e ela queria uma criança que fosse lá brincar com a sua Estela e lembraram-se do Pip, que era pouco mais novo também do que essa Estela. E o Mr. Pemplechuk, lá esse comerciante, fica muito entusiasmado, diz à irmã do Joe, a irmã do Joe fica muito entusiasmada também. Porquê? Porque aquilo podia significar que viesse algum dinheiro dali, não é? Porque ela era uma ricaça e, e, e esperavam ganhar alguma coisa com isso. Então, lá combinam e um dia o senhor, o Mister Pumplechook, leva o Pip para a cidade. Ele fica lá a primeira noite na casa dele e depois no dia a seguir é que vai à casa da Mrs. Evanson. Este Mister Pumplechook era um chato, era um homem muito chato, estava sempre, tinha a mania de estar sempre a educar, a educar, a perguntar coisas da escola, principalmente aritmética, estava sempre a perguntar quanto é que é 2 mais 4, quanto é que é 3 vezes 8, quanto é que é depois 3 vezes 8 menos 2, perguntas complicadas ao miúdo, para ele dizer as contas, não é? Estava sempre a insistir nisto, que ele não gostava nada. E além disso, também era assim um bocado aproveitador. Queria-se aproveitar também, de certa forma, da situação de ter feito de intermediário naquela negociação, entre aspas. Bom, o Pip vai lá então à casa da Miss Evington, que era muito falada na cidade, porque era considerada, para além de ser muito rica, era excêntrica. Era uma velha rica excêntrica. Toda a gente falava que ela era excêntrica e era muito estranha. Então o nosso Pipo vai lá. Quando ele chega, aquilo era uma mansão enorme. Ele bate ao portão, fica assim, diz que ia muito assustado, não sabia se havia de ir embora ou não. Aquela aquela ansiedade, aqueles nervos. Bom, ele lá bate ao portão, vem abrir uma moça, sei lá, uma empregada, mas depois ele entra para lá e então chega uma jovem, pronto, que ele diria, que ele achava que era mais ou menos da idade dela, apesar de parecer muito mais velha, que era a tal Estela, com um bonito vestido, um lindo e rico vestido, os cabelos todos penteados, assim compridos, com um olhar muito soberbo. E chega ao pé dele e pergunta, diz, tu é que deves ser o Pipi, não sei quê, vens, vou-te levar à Mrs. Evanson, mas assim com um ar tão petulante e tão arrogante que ele ficou sentiu-se assim bastante intimidado com aquilo. E depois ela, outra coisa, ela olhou para ele e diz assim: Que mãos tão ásperas, que botas tão grossas. Ele sentiu-se ofendido, sentiu-se humilhado, assim, diminuído. Bem-vindo, Odília. Sentiu-se diminuído com aquela, com aquela.
aquelas observações e com o ar dela. Bom, eles lá foram, mas ao mesmo tempo ele também ficou assim de certa forma fascinado, porque era ela tão linda, assim, aquela figura, ficou mais ou menos fascinado. Bom, ele lá foi e quando chega à mansão, porque aquilo primeiro tinha o pátio, o quintal, os jardins, ele viu logo que aquilo estava com um aspecto muito abandalhado, muito decadente, muito abandonado, silvas por todos os lados, aquilo, um ar muito desleixado. Depois chegou lá, entrou e lá dentro, tudo escuro, não se via quase nada, porque quase que não entrava luz, as janelas fechadas, eram só assim uma nesguinha de luz que entrava, mas deu para ver, pois ele habituou-se à escuridão, os olhos habituaram-se, deu para ver que aquilo estava cheio de pó, completamente com teias de aranha, assim, horrível. Entrou lá no quarto da Miss Havisham e a Miss Havisham era uma velha, magra, com um vestido de noiva, ela toda vestida de noiva, o vestido de noiva em tempos fora branco, não é? Teria sido branco, mas estava amarelado, todo amarrotado. Não tinha um sapato num dos pés, tinha um sapato só num pé, no outro não tinha sapato, tinha a meia avessa, a meia já rota, tudo encardido. E ela estava sentada numa cadeira, aquilo era o quarto dela, e à volta as coisas todas com um aspecto tudo velho, tudo cheio de pó, um aspecto assim terrível. E o relógio do quarto onde ela estava, aquilo, pronto, era um quarto, o relógio parado, nas 8h40. Então, depois ele também se apercebeu que nas outras divisões, nos outros cômodos, haviam relógios todos parados, nas 8h40. Então, o que é que tinha acontecido? A Miss Evanson tinha sido abandonada pelo noivo e aquilo foi a hora em que ela soube que o noivo não viria e que, pronto, que não iria haver casamento e os relógios ficaram todos naquela hora. E depois ele também vai ao salão e no salão era o salão onde estava preparada a mesa da boda. Então estava a mesa com a comida, já é tudo em decomposição, não é? Tudo em decomposição, os bichos andavam por ali, ratos, o bolo de noiva também cheio de bicharada, cheio de. O que antes tinha sido bolo de noiva, que ainda se via lá uns bonequinhos, e aquilo já tudo caído, tudo podre, cheirava mal, tudo em decomposição. Estava tudo como se o tempo tivesse parado naquele momento. Portanto, ela, a partir daquele momento em que foi abandonada pelo noivo, congelou o tempo e recusou-se a que o tempo, não é? Recusou-se, como se ela pudesse fazer isso, não é? Mas na cabeça dela, possivelmente, era isso, não é? Recusava-se a seguir adiante. E lá estava. E então, ela estava sentada numa cadeira lá. Depois disse ao Pipo para andar à volta dela, observando e dizendo o que é que ele via. Pronto, ele estava muito assustado, muito, muito constrangido, não sabia bem o que é que havia de fazer. Eu lá ia descrevendo, pronto, isto e aquilo e não sei o quê. E depois ela chamou a Estela e ela disse: não acha bonita a minha Estela? Não, sim, é lindíssima. E, e então depois ela pediu, quer dizer, mandou a ele que brincasse. E assim, brinca. E ele ficou ainda mais constrangido ainda, não é? O que é que eu faço? E não sei o quê. E ela, mas não sabes brincar? E sim, eu sei. Então brinca. E ficou ali à espera que ele brincasse. Ele.
estava assim como se estivesse congelado também, não é? Estava aterrado, não sabia o que é que havia de fazer. Ah, mas eu não sei, não consigo. Ela, entretanto, começou a enfurecer-se. Mas como é que não consegues? Não sabes brincar? As crianças brincam, não sei o quê. Entretanto, lembrou-se, não sabes jogar cartas? E ele, sim, sei. Então vão jogar cartas. Então eles foram jogar a um jogo de cartas. Claro que o Pipe tinha que deixar a Estela ganhar, que, inclusive a Miss Evanson disse-lhe qualquer coisa do género, já sabes o que é que tens de fazer, como é que tem de acabar. Assim, qualquer coisa que ele pensou, pronto, ela tem de ganhar, não é? E foi isso que aconteceu. Mas durante este tempo que ele esteve lá, ela estava sempre a dizer: Não é bonita a minha Estela? Olha como ela é bonita. E a Estela olhava para ele e zombava dele, da forma como ele estava vestido, da aparência dele, das palavras que ele dizia. Ela ria-se, zombava dele mesmo. Ele sentiu pela primeira vez, ele sentiu vergonha das origens humildes dele. Sentiu vergonha das origens humildes e sentiu que tinha de fazer alguma coisa para ascender, para ascender socialmente e para ser digno do, da afeição da Estela. Bom, isto foi o primeiro encontro. Ah, ele depois foi embora e quando ele estava a sair, vejam só esta cena. Antes dele sair, a Estela veio com comida. Portanto, ele já estava no pátio, junto ao portão de saída. E ela veio com comida, colocou a comida ali no chão e disse: Come. E foi-se embora, tipo como se fosse um cão, um cachorro. Assim, foi como ele se sentiu, como se fosse um cachorrinho. Pronto, agora come. Ele foi embora depois, completamente humilhado, sentindo-se diminuído, mas ao mesmo tempo com um certo fascínio, pela Estela e com aquele desejo de ascender, de ser mais, não é? De vir a ser alguém, entre aspas. Bom, ele assim que chegou a casa, o, estava lá o Pumpelchuk, lá o comerciante lá, que tinha servido de intermediário, e a irmã e o Joe queriam todos saber como é que tinha corrido aquele primeiro dia na casa da Miss Savage. E ele não lhe apetecia nada, minimamente, ele não lhe apetecia mesmo nada de estar a contar nada do que se tinha passado lá. Ele sentia-se tão mal, tão ofendido, que não, nem sequer queria falar naquilo no que tinha sido. Não lhe apetecia contar nada de como é que era a Miss Evanston, como é que era a casa, como é que tinha corrido, não lhe apetecia dizer nada. Só que eles estavam pressionando, pressionando, e o que é que ele fez? Começou a inventar. Ele inventou uma grande história, disse que tinha uma carruagem dourada lá dentro, com os cavalos, não sei que sim, assado. E o que é que vocês comeram? Ai, comemos umas comidas exóticas, disse para lá uns nomes. Ai, isto e aquilo. Assim que iam-lhe perguntando coisas e ele ia inventando. Ele diz que estava naquela coisa de tal forma na vibe de inventar que as coisas saíam e iam saindo, que ele vinha à imaginação, vinham olhar à imaginação coisas e ele ia dizendo assim, coisas completamente disparatadas, mas eles estavam fascinados a ouvir aquilo. Sim, como é que era aquilo e como é que era o cavalo? E ele, e o cavalo era assim, o cavalo era assado e não sei quantos. E depois assim, mas assim, umas plumas, tinha não sei quantos. Bom, e ele saindo. Aquilo eram coisas completamente disparatadas, mas eles estavam, uau, uau, todos fascinados com aquilo. E, e estavam nesta coisa, pronto, ele contou assim coisas maravilhosas, coisas fantásticas que se tinham passado lá e havia lá dentro da casa, eles todos maravilhados. Só que
O Pip depois ficou com problemas de consciência de ter mentido ao Joe, porque à irmã e ao outro ele tanto se lhe dava, não, não se importava com isso. Mas ao Joe, fugiu da humilhação, exatamente, ele estava fugindo da humilhação. Mas ao Joe ele ficou com um peso na consciência, porque ele amava o Joe de coração, gostava muito dele. O Joe sempre tinha sido amigo dele e era sempre. E então ele ficou com. Pronto, tenho que contar ao Joe. E foi contar ao Joe e disse: Olha, Joe, aquilo que eu disse era mentira. E o Joe tinha acreditado de tal forma naquilo, e disse assim: Então, mas e o cavalo não sei quantos? Ele, pois não, não existia. Não existia, o cavalo não sei quê, não existia. Então, e o outro assim? Não, não, isso é mentira. Eu inventei. E também inventaste o não sei quantos, aquela comida? Sim, também inventei. Inventei tudo. Bom, quando o Joe soube que ele tinha inventado tudo, o Joe disse-lhe o seguinte. Disse-lhe o seguinte: Pipe, eu não sei o que é que aconteceu, não sei o que é que se passou contigo e não sei o que é que aconteceu lá. Mas uma coisa eu gostava que tu me prometesses, que em nenhuma circunstância e por nada, por razão nenhuma, tu contasses mentiras. E ele disse-lhe isto e isso me marcou muito. Ficou uma coisa, pronto, que o marcou muito. Ele ficou muito arrependido depois de ter contado aquilo, mas pronto. Claro que não desmascarou, não foi para lá, não foi lá dizer o que é que tinha passado de facto. Isto foi só uma conversa entre o Joe e ele. Pronto, passou-se este episódio. É, e ele depois a Miss Havisham pede para ele ir lá passado uma semana, depois ele vai lá outra vez, mas entretanto há um outro episódio, portanto, antes disso, o Pipo vai a uma taberna lá com um dos adultos, que ele leva, é dia de festas e vão todos para a taberna. Porque sim, para festejar que ele agora estava, para festejar alguma coisa que eles achavam que viria, não é? Porque ainda não tinha havido pagamento nenhum, não tinha havido nada. Mas para festejar, depois eles vão a uma taberna e lá na taberna está lá um homem estranho que oferece uma bebida ao Pip, uma bebida normal, pronto, nada demais, mas antes de entregar a bebida ao Pipo, ele mexe o copo com uma lima, e ele lembrou-se logo do condenado, não é? Ele diz que é um homem estranho, portanto, ele aqui ainda não identificou, ele não diz que é o condenado, ele diz que faz lembrar o condenado. É um outro homem, é um homem estranho. E o homem fez este gesto sem que mais ninguém visse. Aquele gesto de mexer o copo com a lima foi só para o Pipo ver, porque não estava mais ninguém a olhar. Ele depois entrega o copo pronto, entrega ao Pipo e também entrega assim na mão e põe-lhe na mão um dinheiro. Dinheiro, uma cédula ou não sei, uma nota, põe dinheiro. Ele fica assim um bocado surpreendido com aquilo, mas pronto, leva. Passou-se este episódio. Depois, ele vai fazer uma nova visita à Miss Havisham, lá uma semana depois, e nessa segunda ida lá à casa da Miss Havisham, Pipa encontra lá várias pessoas que são parentes da Miss Havisham, mas que são todos uns bajuladores. Dizem que ela está muito linda, que ela está sempre na mesma. Pronto, dizem muitas assim, bajulam mesmo. Eles são uns hipócritas e uns bajuladores, e o Pipo percebe que eles fazem aquilo porque estão de olho na herança, não é? Na fortuna dela.
Está também a Estela lá, e mais uma vez a Miss Savage a dizer, a elogiar, e a minha Estela não é bonita, não gostas dela, Pipe. A Estela, há uma altura que diz qualquer coisa também a tentar humilhar o Pipe e consegue, não é? E o Pipe fica com os olhos com lágrimas. Aí ela diz, ela fica a olhar para ele com um ar de satisfação de conseguir fazer-te chorar, assim, mesmo, mesmo é com maldade, isso mesmo. E, entretanto, depois a Miss Havisham diz que a Estela há de ser a vingança dela, que todos os homens que ela vai partir o coração de todos os homens, ou seja, ela estava a educar a Estela para se vingar através dela, para se vingar do noivo que a tinha deixado no altar. Então, queria que ela fosse a quebradora de corações, não é? Que se vingasse dos homens por aquele homem, aquele noivo, ter feito aquela maldade, entre aspas, ter feito aquilo com ela. E era isso que estava a acontecer. E, e ele sente-se cada vez mais humilhado com aquilo, mas ao mesmo tempo aumenta o fascínio dele pela Estela. Antes dele ir embora, a Miss Havisham diz para ele beijar a Estela na face. Portanto, ele dá-lhe um beijo na face, no rosto, e ele fica encantado com aquilo, fica fascinado. Para ele foi assim, uau, supra-sumo. Bom, ah, esta casa. Esta casa, esta mansão da Miss Evington, chama-se Satis House. Satis House. E Satis é uma palavra de origem latina que significa, que significa em inglês enough. Enough, nós traduzimos enough por suficiente ou bastante. Há muito simbolismo aqui nestas cenas, aliás, no livro todo. Uma casa que está está com tudo lá dentro em decomposição, que não entra luz, que não entra nada, que não entra, não tem amor humano, que não, porque como é que esta casa se chama suficiente ou bastante? É como se o que fosse suficiente para ali, para aquela casa, é a vingança. É aquilo que lhes. Basta-lhe aquilo. Para a Miss Havisham, parece que a única coisa que basta, que importa é aquela vingança e a posição social que elas têm. É isso a única coisa que importa, não importa mais nada. Há aqui uma crítica, uma ironia, não é? Uma ironia através daquela palavra de Satis House. Então, o Pip, a partir daí, ele torna-se presença regular naquela casa para entreter, para entretenimento das duas senhoras. Mas a Miss Havisham faz questão de o manter lá como um jovem humilde e submisso. Mas ele vai alimentando esperanças, lá está o nome Grandes Esperanças aqui, vai alimentando esperanças de que a Miss Havisham esteja a prepará-lo para ele se tornar alguém, não é? Seja tipo um estágio, uma prova para ele espera que ela possa o ajudar a tornar-se cavalheiro. Ele, entretanto, quer tornar-se cavalheiro. Quer ir estudar e quer ter uma educação mais requintada e vir a ser cavalheiro para depois casar com a Estela. É isso que ele começa a alimentar. Só que em determinada altura.
A Miss Havisham diz que não, que já chega, que está cumprido o trabalho dele e manda chamar o, o encarregado dele, não é? Portanto, neste caso, o Joe, que é o marido da irmã, portanto, que é como se fosse o pai, para falar com ele. E o Joe então vai lá à casa, veste-se lá com o melhor terno que tinha, mas muito, muito constrangido também, mas vai lá à casa da Miss Havisham e há aqui uma cena muito interessante que é a Miss Havisham faz perguntas ao Joe, mas o Joe, quando responde, não responde virado para ela, responde virado para o Pip, como se quisesse que o Pip traduzisse, como se ele está a responder ao Pip. Ela pergunta: Ah, mas o senhor cuida dele? E ele vira-se para o Pipo e diz: Sim, eu sempre cuidei de ti, Pipo. Aliás, ele não responde diretamente a ela, ele responde ao Pipo. É muito interessante esta cena. Pronto, e o diálogo vai assim. Ele sempre falando com o Joe sempre falando com ele. Sim, sim, sempre tratei de ti. E então, e agora eu pensei num futuro para ele. Ele agora vai ser, já tem idade para ser aprendiz de ferreiro. Você tem uma forja, não é? E o Joe, sim, sim, eu tenho uma forja e eu ficava muito contente que fosses que tu fosses que vais para lá ser meu aprendiz. Ou seja, sempre a responder ao Pipo. Bom, então o plano dela é este, é fazer um contrato de aprendiz de ferreiro para o Pipo. O Pipo passa a ser aprendiz de ferreiro e ela dá-lhe uma quantia boa, naquela altura, que era 25 guinéus, mas que era considerado uma boa quantia, que era assim como se fosse o pagamento do estágio dele, da aprendizagem dele, lá na Forja. O Pipo fica um bocado desiludido, não era isso que ele queria. O Joe fica muito contente por ele ir para lá, não é? Para a Forja, mas o Pipo não, o Pipo fica desiludido. Mas começa a ir lá para a Forja. E deixem só ver aqui, eu tenho os meus apontamentos. E então começa o Pipo a trabalhar lá na Forja. Ele trabalhava com dedicação, ele gostava muito, muito do Joe, tinha um grande amor, um grande respeito, uma grande admiração, mas ao mesmo tempo ele sentia-se triste, sentia-se muito desiludido, não era aquilo que ele queria ir estudar, ele queria ir estudar para cavalheiro. ah, e Mas pronto, vai todos os dias lá para a forja. Ao mesmo tempo, ele tenta ensinar o Joe a escrever melhor. Ele ainda andava na escola e tenta ajudar o Joe a escrever melhor, porque o Joe, ele diz, não queria escrever melhor. Sim, sim, pode ser. O Joe aceita, só que não corre bem, sem sucesso, porque o Joe não aprende. Não sei se não quer aprender, se não liga muito àquilo, porque ele parece que ele se esforça, mas não, sem sucesso. Entretanto, o Joe diz: não percas o teu tempo, eu sou burro, não, não é preciso. Bom, assim, ele ainda está ali a esforçar-se, mas aquilo não corre bem. E ele sente-se assim um bocadinho frustrado também por causa disso. Ao mesmo tempo, ele vai descobrindo que o Joe é uma pessoa com um sentido prático e uma inteligência em termos de moral e de uma inteligência interior muito grande, dos conselhos que ele lhe dá pronto, é de uma bondade e de uma inteligência, inclusive, é de bom senso, não é? De bom senso. Mas não tem educação nenhuma, zero, de educação formal, não é? De letras.
acontece também lá uma coisa que é, nesta altura, começa a trabalhar lá na forja um outro rapaz. Este rapaz mais velho que o Pipe, já mais velho, que era o Orlick, era um rapaz que inclusive parecia mais velho para a idade que tinha, parecia já assim um pouco encolhido, era um homem extremamente desagradável, que inclusive era assim, de certa forma maldoso, implicava com o PIB, queria só receber e não trabalhar, quer dizer, ele trabalhava, mas era implicativo, bom, armava conflitos, desagradável mesmo, e falava dele como se na terceira pessoa sempre. Perguntavam qualquer coisa e ele dizia sim, ele aceita, não, ele não aceita, como se fosse quando se falava na terceira pessoa dele, uma coisa muito estranha. E há um episódio que é o seguinte: o Pip, há um determinado dia que que ele quer ir visitar a Estela, à casa da Miss Havisham, quer ir à casa da Miss Havisham, mas para isso tem de pedir folga lá na forja. E pede folga ao Joe, pede um dia de folga para ir à casa de Miss Havisham. O outro, quando ouviu, o outro sente-se inferiorizado porque acha que o Joe favorece o rapaz, o Pip. O Joe sente-se inferiorizado por causa disso e quando ouve o Pip pedir a folga, também quer. Diz logo, se vais dar folga a ele, também tens de dar ao Orlick. Não falava ao Orlick, era ele, né? Se dás folga ao Pip, também tens de dar ao Orlick. Porque um não é mais do que o outro, são os dois trabalhadores, não sei o quê, não sei o que mais, pronto. O Joe disse: Bom, mas assim assim fico sem ninguém aqui, tinha de fechar, porque eu não dou conta, não sei quantos, mas depois lá aceita. Só que a irmã dele, a irmã do Pip, não é? Melhor, a mulher do Joe, estava ouvindo aquilo tudo, porque a Forja era mesmo lá, junto à casa, pegada à casa. E a irmã estava na janela e ouve a conversa. E quando ouve a conversa, meteu-se na conversa, né? Porque ela era assim, aquele estilo todo mandona, e meteu-se logo na conversa e dizia assim: Isso é que era bom. Agora ele é que é o patrão, ele é que é o patrão, nem pensar. Tu já fazes o que queres e que lhe apetece, nem pensar. Não, não, não. Pronto, começa a dizer que não, que isso é que era, a dizer que não autorizava. O outro fica furioso, o Orlick fica furioso. Diz, não se meta, não sei quantos. Não me meto, mas se não for eu, esse desgraçado deixa que lhe passem por cima, não sei o quê. Pronto. Começa ali uma discussão enorme. O Orlick ameaça, inclusive, bater na senhora, ir lá para fora bater, mas ele não era muito forte, só que ele era, pronto, ameaça bater na senhora. O Pip sai em defesa, o Pip era mais forte e confronta-o, bate-se com ele e atira-o ao chão. E veio o Joe e afasta-os. Depois o Joe é que os afasta e resolve a situação. E depois diz: Não, ok, vão os dois e não se fala mais nisso, vão os dois de folga. E então foram os dois de folga. Tiraram aquele dia. O Pipa então foi à casa da Miss Evanston. E quando voltou, espera, que confusão por uma folga, exatamente. Quando ele voltou, depois no caminho, encontra lá o Mister não sei quantos, o Mister Upple, pronto, já não me lembro os nomes, isto os nomes, já há muitos nomes, já há muitas personagens aqui. E vêm os dois andando, entretanto, cruzam-se no caminho cruzam-se, quer dizer, encontram o Orlick, que tinha vindo não sei de onde, e o Orlick disse, eu vou com vocês, e eles olham para o outro e dizem, não, não queremos que ele vá connosco, e disse, não, porque não vamos não sei para onde. Bom, mas o Orlick vai atrás, ele é mesmo uma presença muito desagradável, muito.
E depois, mais tarde, eles ainda iam passar. Ah, isto foi no caminho, acho que ainda era no caminho para a Miss Evanston. Depois, quando ele volta, e ele lá na Miss Evanston, ele fica muito desiludido porque a Stella não estava lá. A Stella tinha ido à casa de outras pessoas, não estava lá. E a Miss Evanston aproveita logo para zombar dele mais um pouco, para dizer: Ai, querias vir ver a minha Estela, não é? Estás fascinado por ela é muito bonita, gostas muito dela, não é? Ah, mas agora bem feita que ela não está aqui, pronto, assim, a zombar dele. Ele, entretanto, vai embora, termina lá a visita, volta para casa e quando volta para casa, chegando a casa, o que é que tinha acontecido? Estava tudo em alvoroço, uma grande confusão lá, porque a, a irmã dele, a Miss Joe, lá, a mulher do Joe, a irmã dele, tinha sido atacada, tinha levado uma tareia daquelas bem grandes, de caixão à cova, como se costuma dizer, daquelas, uma tareia, pronto, alguém tinha agredido a Miss Joe e ela estava quase morta, quase morta. Ela tinha sido espancada, estava cheia de ferimentos, estava cheia de sangue, estava prostrada no chão, tinha sido espancada é, quase até à morte. O Pipe, entretanto, sente culpa porque, porque a irmã era tão má para ele e batia-lhe tanto que ele tinha chegado a desejar a morte dela. Quem nunca? E criança, uma criança, quando ainda, portanto, já não tão criança, mas ainda jovem, pensou: bom, isto é a maldade, a minha maldade, de certa forma refletida. Depois começou a pensar: será que, quem é que teria sido? Porque não sabia quem teria sido. Ele pensou: será que foi o tal condenado que voltou? Será que foi aquele homem estranho no bar que me deu aquela lima? Pronto, ele não sabem quem terá sido, mas mais tarde ele suspeita, grandemente ele suspeita, e depois já há de confirmar a sua suspeita, que foi o Orlick, o tal empregado da forja. Ele suspeita que foi o Orlick e depois veio-se a comprovar que sim. Entretanto, a irmã, a Miss Joe, o que é que aconteceu após esta tareia, não é? Este ataque? Ela, ela fica, pronto, ela fica com sequelas graves, porque ela ficou com danos cerebrais, ela perdeu a fala, ficou sem falar, ficou com danos cerebrais graves. Ela ficou totalmente dependente dos outros. Fica totalmente dependente. Ela não se levantava sozinha, ela não conseguia fazer nada sozinha. Ela ficou muitos meses acamada e mesmo depois ah, nunca voltou, pronto, nunca voltou à fala. Ela comunicava-se com ele através de uma ardósia em que escrevia rabiscos e desenhos. Era assim que ela se comunicava. E, e também ficou muito dócil. Ela, que era sempre brava com tudo, ela ficou muito dócil. O que é que acontece aqui? Acontece que eles precisavam de uma pessoa para ajudar na casa, porque, pronto, ela era a única mulher, o Joe pronto, era a única mulher, e então eles pedem à Bidi, a tal sobrinha neta da professora, que também era órfã, para ir para lá, para a casa deles. Então a Bidi vai, e a Bidi vai cuidar da Missy Joe e ao mesmo tempo cuidar da casa, do governo da casa. Então esta moça era de tal forma bondosa e eficaz, eficiente, que ela fazia as coisas o Pipo a contar dizia que
não sabe como é que ela dava conta de tudo, sempre bem disposta, sempre organizava tudo, sabia tudo o que ele sabia, mas não mostrava que sabia. Ou seja, era uma presença que organizava tudo, muito dócil. Veio, é assim, é como se um novo espírito tivesse entrado dentro daquela casa, muito mais. Houve ali uma mudança da dinâmica da casa e do espírito da casa, porque ela com a diligência dela, a bondade dela, a boa disposição, o bom humor, funcionava tudo muito bem. Ela organizava tudo, sabia de tudo, sem dar nas vistas. Era como se fosse assim uma fada boa ali. É uma mudança energética, foi mesmo. E então, aqui, a uma determinada altura, eles vão crescendo. Entretanto, eles crescem, já são jovens. E o Bidi, o Pip, um dia confessa à Bidi que, que diz-lhe que gosta muito dela, que valoriza muito o trabalho dela, que ela é uma pessoa muito bondosa, mas que ele só tem uma coisa na mente dele, que é tornar-se cavalheiro para vir a casar com Estela. E ele, nesta altura, ele até reconhece, disse, era bom que fosse diferente, porque se calhar o que eu devia era casar contigo, porque tu és tão bondosa, tão boa pessoa, que eu seria um homem feliz se casasse contigo. Qualquer homem havia de gostar de ter-te a seu lado, mas eu estou fascinado pelaquela menina lá, a tal Estela. E ela, a Bidi, diz assim: Mas tu não vês que ela trata-te mal, ela trata-te com desprezo, ela é tão má para ti, não te merece. Mas assim, uma conversa muito amigável. Ela não disse, tens que tirá-la da cabeça e casar comigo. Não, não foi nada disso. Foi só dizer, olha, mas eu acho que fazes mal porque ela trata-te tão mal e despreza-te e não, isso não vai levar a lado nenhum. Assim, uma conversa muito, muito honesta, muito franca. E o Pipo sente-se muito tocado pela ternura e pela inteligência da Bidi, mas confessa a si mesmo e confessa ao leitor, depois aqui ele fala com o leitor, é muito, muito interessante isto, ele diz ao leitor, veja, caro leitor, eu não consegui amá-la como ela merecia, porque o meu coração estava preso à imagem idealizada da Estela. É o que ele diz assim mesmo a falar com o leitor. E pronto, e foi até onde eu li. Falta-me dizer uma coisa que eu me lembrei, entretanto, que é, na altura, a primeira vez que o Pip vai à mansão da Miss Evington, ele, quando anda passeando lá fora sozinho, ele entra num alpendre lá fora, e assim, um alpendre, barracão, e ele tem uma visão, ele vê, é uma visão, ele vê a Miss Evington enforcada lá naquele alpendre.